Pois bem, o próximo tópico, as diversas medidas do custo. Nossa análise da fábrica de biscoitos de Caroline demonstrou como o custo total de uma empresa reflete sua função de produção. Portanto, a partir dos dados de custo total de uma empresa, podemos derivar diversas outras medidas de custo que serão úteis quando analisarmos as decisões de produção e de determinação de preço em capítulos futuros. Portanto, analisar de maneira detalhada e as medidas e as diversas medidas que são estabelecidas no custo é fundamental, então, para compreender como as firmas, como as indústrias, como os serviços, os empreendedores ou as empresas do serviço, elas tomam as decisões em torno dessa informação, que é uma informação que determina, como está dito aí, se vai produzir mais ou se vai produzir menos, e determina também o preço que será estabelecido. Para vermos como essas medidas são derivadas, vamos usar o exemplo da tabela 2, que apresenta dados de custos da empresa vizinha de Caroline, do café Conrado. A primeira coluna da tabela mostra o número de xícaras de café que Conrado pode produzir, indo de 0 a 10 xícaras por hora. A segunda coluna mostra o custo total de produção do café Conrado. A figura 3 traça a curva de custo total de Conrado. A quantidade de café da primeira coluna está no eixo horizontal e o custo total da segunda coluna no eixo vertical. A curva de custo total do Conrado tem formato semelhante à de Caroline. Mais especificamente, sua inclinação aumenta com a quantidade produzida, o que, como já vimos, reflete o produto marginal crescente. Agora, vamos ver as questões ligadas ao custo fixo e depois a gente analisa a tabela. Então, custos fixos e custos variáveis. O custo total de Conrado pode ser dividido em dois tipos. Alguns custos são chamados de custos fixos, ou seja, não variam com a quantidade produzida. Então, se você produzir uma unidade do produto ou produzir 1000 unidades de produto, o custo fixo permanece o mesmo. A empresa incorre neles mesmo que não produza nada. Os custos fixos de Conrado incluem o aluguel que ele paga, porque esse custo será o mesmo, não importa a quantidade de café que produza. De maneira similar, ele precisar contratar um escriturário em tempo integral para pagar as contas, o salário dele será um custo fixo, pois não dependerá da quantidade de café produzida. A terceira coluna da tabela 2 mostra o custo fixo de Conrado, que neste exemplo é de 3. Portanto, os custos fixos são aqueles custos que não variam com a quantidade produzida. Vamos aqui ver, ó. Então, olha o exemplo da tabela 2. Então, nós já vimos aqui as diversas medidas de custo do café Conrado. Então, temos as quantidades de xícaras que ele faz por hora. Então, pode produzir até 10 xícaras por hora. Aqui já vimos o custo fixo. Então, o custo fixo produzindo 0 xícaras ou produzindo 10 xícaras, o custo fixo ele permanece igual para todas as situações em que você produz 0 xícaras por hora, ou você produz 5, ou você produz 10 xícaras por hora, o custo fixo permanece o mesmo. Vamos ir avançando e daqui a pouco a gente retorna para a tabela número 2. Alguns dos custos das empresas, denominados
custos variáveis mudam à medida que a quantidade produzida varia. Os custos variáveis de Conrado incluem os custos dos grãos de café, leite, açúcar, copos de papel e por aí vai. Portanto, quanto mais café ele fizer, mais insumos, mais itens desses insumos precisará comprar. De maneira similar, se ele precisar contratar mais funcionários para fazer mais café, o salário deles será um custo variável. A quarta coluna da tabela mostra o custo variável de Conrado. O custo variável de 0, quando ele não produz nada, 30 centavos se produz uma xícara de café, 80 centavos quando produz 2 xícaras de café, e assim por diante. O custo total de uma empresa é, portanto, a soma dos custos fixos e dos custos variáveis. Na tabela 2, o custo total da segunda coluna é igual aos custos fixos da terceira coluna, mais os custos variáveis da quarta coluna. E aí aqui nós temos, portanto, o custo variável. Então, se eu não vendo nenhuma xícara, não produzo nenhuma xícara de café, eu não tenho custo variável, é 0. Mas à medida que eu vou produzindo, eu tenho custos, como foi falado no parágrafo que a gente acabou de ler. Então, o grão de café, leite, o copinho, o talherzinho de plástico para mexer o café, o guardanapo e assim sucessivamente. Então, você vê que à medida que eu produzo mais, eu consequentemente tenho um custo variável mais. E o custo total, portanto, nada mais é do que a soma do custo fixo com o custo variável. Então, se eu tenho aqui, eu produzo uma xícara de café, que eu tenho 3 de custo fixo e 30 centavos de custo variável, eu tenho, portanto, um custo total de 3,30 dólares por xícara. Agora, se eu produzo 10, eu vou ter 3 de custo fixo e vou ter 12 de custo variável. Portanto, 12 mais 13, eu tenho um custo total de 15 dólares. Ok? Vamos avançando aqui. E aí, à medida que a gente for falando, a gente vai voltando para a tabela e vai voltando para a figura 3, né? Essa figura 3 a gente já falou. Então, na verdade, veja, está um pouco desfocado aqui, mas a curva do custo total de Conrado diz o seguinte: aqui, a quantidade produzida, portanto, a quantidade produzida aqui, ó, está no eixo horizontal, mostrada na primeira coluna da tabela 2. E o custo total, que está aqui no eixo vertical, é na segunda coluna. Como na figura 2, a inclinação da curva de custo total aumenta à medida que a quantidade produzida aumenta por causa do produto marginal crescente. Então veja que à medida que você vai produzindo mais xícaras de café, consequentemente o seu custo total ele também vai aumentando, porque você tem uma parcela de participação de custo fixo e uma parcela de custo variável, e, portanto, à medida que a produção aumenta, essa composição ela vai aumentando. O que é fundamental muitas vezes ver é qual é o grau de participação, ou seja, esse custo fixo, quanto ele representa proporcionalmente dos custos totais à medida que você vai produzindo mais. O que a teoria reza? A teoria reza que quanto mais produto você produz, mais você consegue diluir o seu custo por unidade de produto vendido. Então, é o que se chama na economia também de escala. Então, quanto mais você tem uma escala produtiva, mais você consegue diluir o custo fixo por uma quantidade maior de produtos. Então, como a gente viu, se o custo fixo é 3, veja que uma coisa é o 3 quando você produz uma xícara, e uma coisa é o 3 quando você pega o 3 e divide por 10, quando você produz 10 xícaras, ficando o custo fixo por unidade de 30 centavos. Então, tudo isso é fundamental compreender, porque, consequentemente, numa empresa capitalista e diante da necessidade de se fazer análises a partir de uma perspectiva econômica, constitui-se fundamental compreender como é o raciocínio e a lógica